Agora começa o retorno para casa. Mas vamos ainda visitar as ruínas em São Miguel das Missões e o Salto Yucumã, perto de Tenente Portela. No caminho para São Miguel das Missões, pernoitamos na fronteira em Rivera. Hoje vai ser o nosso último dia em Uruguai e aproveitamos sob um céu lindo as belas paisagens que cruzamos com a nossa Lucy. Após um dia tranquilo e lindo, chegamos bem em Rivera e após um delicioso e improvisado jantar no hotel, descansamos. Estamos pilotando novamente em solo brasileiro. O nosso alvo é São Miguel das Missões. Esperamos chegar lá no início da tarde para poder aproveitar a luz do dia e visitar as ruínas da antiga redução dos jesuítas. A viagem foi um pouco tensa, pois a greve dos caminhoneiros atrapalhou em vários pontos, e a presença da polícia nos trevos e nas BRs era constante. Desviando as barreiras e fogos com pneus queimando que destruíram o asfalto, tornou-se costume nos trevos. Mas conseguimos, apesar disso, avançar bem, e não fomos abordados ou incomodados, e chegamos bem ao portal de São Miguel das Missões. Durante a viagem já percebemos que quase todos os postos de gasolina estavam fechados, em função da greve dos caminhoneiros, logo após as eleições. Mas conseguimos ainda abastecer depois de 2/3 da quilometragem. Tivemos a esperança de encontrar gasolina em São Miguel das Missões. Temos sem gasolina, meu. Outro posto aqui? Tem, mas não tem também. Então, nos dirigimos ao nosso hotel na esperança que amanhã ou nos próximos dias a situação mudará. Ohne Benzin, das heißt 100 Kilometer haben wir noch, 150 sogar vielleicht noch. Mas já no caminho para as ruínas percebemos movimento num dos postos de gasolina. Enquanto a Judith entrou rapidinho na fila, peguei a moto no hotel. Conseguimos completar o tanque até a tampa. Jetzt sind wir auf dem Weg zu den. Besuchen Sie noch mal. Vor 11 Jahren waren wir hier schon mal mit Klaus. Schon 11 Jahre her. 11 Jahre her, 2011. Im Juli war das. 2011 im Juli. Im Juli war das? Im Juli war das. O sítio arqueológico de São Miguel Arcanjo
popularmente conhecido como Ruínas de São Miguel das Missões, é um conjunto de remanescentes da antiga redução jesuítica, integrante dos chamados Sete Povos das Missões. A redução de São Miguel inseriu-se no vasto programa evangelizador dos jesuítas. Esta redução foi a mais notável dos Sete Povos. Construída a partir de 1687, segundo uma planta de organização avançada para seu local e época, ali surgiu uma civilização florescente, economicamente próspera e prolífica em expressões culturais e artísticas, onde se mesclavam elementos europeus e indígenas. Mas, assim que atingiu seu apogeu, com a ereção da sua igreja entre 1735 e 1750, iniciou-se seu ocaso. Envolvida nas disputas políticas e territoriais entre Portugal e Espanha e nas controvérsias que cercaram a atividade jesuíta, foi um dos centros da Guerra Guaranítica e acabou incendiada e despovoada em 1756. Restaurada e repovoada parcialmente, sobreviveu uns anos mais, mas decaiu cada vez mais depois que os jesuítas foram expulsos e sua ordem suprimida. No início do século XIX foi saqueada e seus últimos habitantes dispersos, caindo em completo abandono. A recuperação das estruturas começou em 1925 e desde então o sítio tem sido crescentemente valorizado, passando por várias intervenções de restauro e sendo objeto de vários projetos para o fomento do seu legado material e imaterial. Comunidades indígenas Guarani da redondeza têm o local como sagrado e como parte de sua memória e identidade coletiva. O sítio foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em 1938 e foi declarado Patrimônio Mundial pela Unesco em 1983. So, jetzt haben wir die Ruinen auch wieder gesehen. Um jantar no hotel fechou o nosso dia. No próximo dia, pilotamos para Tenente Portela. A partir de lá, visitamos no dia seguinte o Salto Yucumã. Antes de voltar para casa, pernotamos mais uma vez na casa dos nossos amigos em Canoinhas para terminar no 16º dia a nossa viagem. A rota para Tenente Portela fizemos tranquilo e sem problemas e complicações. Chegamos cedo no nosso hotel e passeamos pela cidade e organizamos online a nossa visita para o Salto Yucumã. O Salto Yucumã se encontra no Parque Estadual do Turvo, no Rio Uruguai, que forma a fronteira entre Brasil e Argentina nesse local. O Salto do Yucumã, em Guarani, Moconá, é um importante conjunto de quedas da água e é a maior queda da água longitudinal do mundo. Em língua Guarani,
Maconá significa que tudo engole. Os saltos se dão ao longo de 1.800 metros e atingem uma altura de até 20 metros. No dia anterior, solicitamos a permissão de visita. Um procedimento rápido e fácil online. Você recebe um código para seu veículo e a sua visita, que você informa na portaria. Bom dia. Bem, Tudo bem? vocês têm agendamento, pessoal? Sim, 25535. Como tá a estrada? Tá tranquilo? Tem umas partezinhas que tem água um pouco assim, mas tudo mais tá tranquilo. Tem umas partes que tem pedra, coisa assim, né? Nos dias anteriores, houve várias tempestades com chuvas intensas e ventos fortes. Assim ficamos os primeiros, após essas chuvas, de visitar o parque. Recebemos o acompanhamento de 2 funcionários do parque que limparam onde era necessária, com a ajuda de uma motosserra e suas mãos, o caminho de 15 km até o local onde começa a trilha para o salto. A estrada às vezes era liso e enlameada, mas com cuidado fizemos a ida e volta sem tombo. Já tínhamos imaginado que dessa vez o salto seria invisível, mas queríamos fazer o passeio pelo parque e ver o rio Uruguai transbordando. O salto mesmo já tínhamos visto 11 anos atrás. Ich dachte, Mensch, die Straße hört gar nicht mehr auf. Nee, 15 Kilometer sind 15 Kilometer. A quantidade de água que o rio Uruguai transportava era impressionante mesmo. Seguem umas fotos achadas online que mostram o salto Yucumã em época de pouca chuva. Na volta visitamos ainda o pequeno museu que se encontra na entrada do parque. Passamos o restante do dia em Tenente Portela. No outro dia, seguimos a nossa viagem até Canoinhas e pernoitamos novamente na casa dos nossos amigos.
Finalmente chegou o último dia da nossa viagem. Sem chuva e aproveitando as curvas da serra, chegamos bem em casa. Resumindo brevemente a nossa experiência. Essa viagem para o Uruguai valeu cada quilômetro, cada hora e cada centavo. O Uruguai com certeza não impressiona por montanhas, canyons ou vistas espetaculares, mas oferece um horizonte amplo, sem barreiras, uma cultura rica em tradições, praias lindas, trânsito tranquilo, estradas boas, cidades históricas, casas antigas e bem preservadas, comidas saborosas, queijos e vinhos fantásticos e muitas curiosidades. Gostou do vídeo? Assine embaixo meu canal e me dá um grande joinha.